Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de A Umbanda. E nós hoje vamos estar aí encerrando o conteúdo sobre as 7 linhas de Umbanda, ou seja, sobre os 7 orixás, que são os regentes das 7 linhas de Umbanda. E inclusive a gente vai falar nessa aula sobre o último dos orixás e depois nós vamos fazer um resumão sobre as 7 linhas, sobre os 7 orixás. Vai ficar interessante isso aí, né? Então vamos aproveitar o pouco tempo que nós temos, né? Hoje nós vamos falar da linha vibracional de Iori. Alguns pronunciam Iori e outros pronunciam Iori. Eu acho que as duas pronúncias estão corretas. Por quê? Porque esse termo vem da língua abaenga, uma língua morta, uma língua ancestral, uma língua que provém do alfabeto adâmico. Então, não existe uma certeza absoluta da forma de se pronunciar. É igual a gente às vezes vê as pessoas querendo enfeitar o latim, né? E a gente até brinca, né? Acabou de assassinar o latim. Justamente por quê? Porque é uma língua morta, então não tem como ter uma exatidão de como se pronuncia. Então eu acho que é o seguinte, o que vale nesse conteúdo é a ideia, é a forma que você coloca isso no campo da mentalização, no campo mental, e não na forma que você pronuncia. Então, Iori, Iori, não importa a pronúncia. Com relação à questão do par vibracional, está ali Oxum. Oxum é conhecida também como Mamãe Oxum das cachoeiras, né? Considerada aí um orixá ancestral. E aí vem uma quebra de paradigma total. Mas espera aí, Odair. A linha de Iori é a linha das crianças. E Oxum é um orixá ancestral. É sempre colocada como uma anciã, Mamãe Oxum. Como que é isso? Explica pra gente. E aí vocês vão ver agora a resposta para essa questão. Porque, na verdade, as entidades que se manifestam na linha de Iori, elas são entidades ancestrais, são entidades milenares que se manifestam na roupagem fluídica, na ideoplastia de crianças, para trazer, através da pureza, os seus ensinamentos. Então, com certeza, são entidades que têm um conhecimento muito grande, que têm uma sabedoria muito grande e que também são magos por excelência. E aí vocês vão ver agora que vai ser uma quebra de paradigma com relação a essa ideia de que, igual acontece muito, inclusive aqui na casa, em outros centros também que eu já frequentei, de no dia que é a corrente vibracional de Iori, ou seja, é o trabalho de Erês na casa, ninguém vem. Vem pouquíssimos consulentes. Graças a Deus aqui na casa a gente tem quebrado esse mito. Mas em outras casas que a gente conhece, realmente isso é uma coisa muito comum. As pessoas não irem no trabalho de Erê por achar que aquilo ali é pura pirotecnia. É coisa de criança, aquele negócio de ficar chupando balinha, comendo bolo, bebendo refrigerante, chupando pirulito, passando mel nos consulentes, brincando com o carrinho, passando o carrinho no consulente de cima a baixo, e que aquilo ali é só um espetáculo à parte de entidades que inclusive chegam a falar até, isso para mim é quiumba, isso aí para mim é espírito zombeteiro, porque um espírito que se digna a fazer um trabalho de verdade, ele não tem desse negócio de ficar chupando pirulito, mastigando balinha, mastigando chiclete, passando mel na gente,
fazendo a gente tomar aquelas gororobas que eles fazem lá, mistura tudo, coloca pirulito dentro do refrigerante, mexe, dá para o consumente beber. Não, eu não gosto disso não. E inclusive eu já vi uma pessoa que, vamos dizer assim, se diz um grande conhecedor da espiritualidade. Ele foi bem claro que ele não gosta de ir em centro espírita em trabalho de yoga, da linha de yoga. Dia de trabalho de São Cosme e São Damião, ele não vai, porque aí ele tem que passar pelas entidades lá, e é aquele ritual todo lá, de passar mel, de comer coisas, de ficar brincando, e querer, não fala coisa com coisa. Aí, infelizmente, a gente já viu esse tipo de pronunciamento da parte de uma pessoa que se diz muito entendida, né? Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Mas já vi uma pessoa que se diz muito entendida, inclusive foi na internet, a pessoa falando a respeito disso, que não gosta de ir em trabalho de erê, né? E a gente vai desmistificar a imagem das crianças hoje. Nós vamos mostrar para vocês que esses espíritos milenares, que esses espíritos universais, eles vêm não só do nosso sistema solar, não só da nossa galáxia, mas alguns vêm até de outras galáxias para exercer os seus trabalhos aqui. E eles vêm regidos pela linha vibracional, ou seja, pela vibração de Iori, né? Que é um orixá regente universal. E nós temos aqui, justamente, vamos dizer, na descrição da linha vibracional, a cor rosa. Por que a cor rosa? É justamente uma das frequências vibracionais da energia de Iori, que vibra em duas cores, o rosa e o azul. Mas não é um azul fechado não, gente, é um azul clarinho, tá? É tipo, como diz um amigo meu, azul bebê. Né? Então é um azul suave, tá? E essas energias, elas são simbolizadas pela cor rosa e azul, justamente tendo aquela ideia de que vem menininho, vem menininha, e são entidades que vibram nessa energia cósmica, trazendo a energia das crianças, E aí nós vamos ver, a partir de agora, que essa ideia de que são espíritos bagunceiros, galhofeiros, brincalhões, na verdade é tudo vamos dizer, uma forma de camuflar a verdadeira essência do trabalho que eles estão fazendo ali, da verdadeira magia que eles estão fazendo ali, porque todo erê trabalha grandemente com magia. São poderosos magos que trazem esses conhecimentos, como eu disse, até de outras galáxias, para tratar as nossas mazelas, principalmente as mazelas emocionais, porque o erê, quando ele fala, ele toca o coração da gente, e isso é muito, mas muito importante, porque a grande maioria das nossas dores físicas, elas se originam no nosso estado emocional. As nossas emoções regem todos os nossos órgãos. Então, com certeza, se você é uma pessoa que é, vamos dizer, muito nervosa, que vive contrariada, com muita raiva, aí o que acontece? Desequilibra a questão estomacal. Se você é uma pessoa amarga com a vida, rancorosa, triste, ataca o seu fígado. E por aí vai atacando todos os seus órgãos. E o erê faz esse tratamento de uma forma muito simples. Quando o erê pega aquele docinho e te dá, pode ter certeza que ali está o remédio que ele colocou.
Quando um herê pega um carrinho e passa ele sobre você, você pode ter certeza que ali ele tem uma espécie de scanner, que ele vai te escanear todinho para poder localizar onde está o seu problema. Aí ele vem e coloca o carrinho bem em cima do seu peito, assim, bem em cima do seu chakra cardíaco. Aí, com certeza, é porque está precisando tratar suas emoções. Então nós vamos passar agora para o conteúdo e vocês vão ver que esse conhecimento ele deveria ser passado para todas as pessoas, para que elas tivessem um mínimo de conhecimento a respeito do que realmente acontece dentro de um trabalho de Umbanda, para quebrar esse preconceito que existe com relação às linhas de Umbanda. Com relação eu não vou no trabalho de Exu porque Exu é a entidade de esquerda e a entidade de esquerda é a entidade do mal, é a entidade trevosa. Eu não vou no trabalho de Herê porque Herê é criança e isso para mim é espírito galhofeiro que só quer bagunçar e que não faz nada de útil. Então é para quebrar isso que nós estamos ministrando esse curso. É para ensinar as pessoas que Umbanda é muito mais do que pirotecnia, do que espetáculo. Nós estamos aqui para mostrar para vocês e para todas as pessoas que terão acesso a esse conteúdo que a Umbanda é muito, mas muito profunda. É um conhecimento muito antigo, um conhecimento milenar que está além do planeta Terra. Como eu disse lá na primeira aula, o conhecimento do Aumbandã, que lá na Atlântida era chamado de Aumpran, esse conhecimento ele foi trazido de Sírios, foi trazido da constelação de Sírios aqui para o planeta Terra. Então, para vocês verem que é um conhecimento muito, mas muito além da nossa compreensão pequena, tacanha aqui, agarrada à terceira dimensão e somente ao nosso planetinho, ao nosso planeta Terra. Tá ok? Então vamos lá. O termo sagrado Iori foi um dos raros que se manteve sem nenhuma alteração. Olha só o que é interessante. O termo Iori foi o único, né? Na verdade, assim, das 7 linhas, ele foi o único que não teve alteração. Ou seja, um dos raros termos que não teve nenhuma alteração fonética, de transformação, nada disso. O que aconteceu é que esse foi completamente esquecido e postergado. Até mesmo os conhecedores da protossíntese religio-científica, dentre eles os africanos, não o guardaram. Aí para vocês verem, né? É um conhecimento muito antigo e que se perdeu no tempo, porque criou-se essa concepção de que a gente não vai fazer o trabalho de criança. Igual eu conheço o centro que não faz trabalho de criança, ou então o centro que faz o seguinte: olha, a gente trabalha com 4 linhas primordiais, principais. Quando o mês tem 5 semanas, aí nós fazemos um trabalho de hora, nós fazemos um trabalho de crianças. A gente conhece lugar assim e conhece lugar que não faz trabalho de criança. Justamente por quê? Porque foi um conhecimento esquecido, um conhecimento abandonado até mesmo pelos africanos, que não guardaram esse conhecimento. Um conhecimento muito antigo. Esse termo era de pleno conhecimento da pura raça vermelha, só se apagando do mental do ser humano após a catástrofe de Atlântida. Ou seja, o termo e os conhecimentos da linha energética, da linha vibracional de Iori, ele existiu até a época da Atlântida. E ele só se perdeu depois que a Atlântida acabou submergindo, né? Com o fim da civilização atlântica. Aí esse termo ele caiu no esquecimento. Esse conhecimento todinho caiu no esquecimento. Ele era assim muito comum, né, de pleno conhecimento da raça vermelha, que a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas, que foi uma raça ancestral
dos nossos índios aqui do Brasil, dos índios lá da América do Norte, né? Dos povos andinos e também dos povos lá da África, da região do Oriente ali, que eles foram migrando através do processo reencarnatório, eles foram migrando de lugar a lugar no nosso planeta, né? Então a gente vê aí que a catástrofe de Atlântida foi um dos motivos para que esse termo e esse conhecimento caísse na escuridão, né? Caísse no esquecimento. Esse termo ressurgiu, vamos lá, aqui, né, na catástrofe da Atlântida, ressurgindo com o movimento umbandista, em sua mais alta pureza e expressão, traduzindo-se, seguindo a coroa da palavra, através do alfabeto adâmico, temos. Isso aí é igual eu falei para vocês, né? Vem um termo do alfabeto adâmico, da língua abaenga. Então, é uma língua morta, mas a gente fica assim pelejando para poder conseguir encontrar uma interpretação, uma pronúncia mais correta de cada termo, né? E aí a gente vê aqui, ó, Yori significa a potência em ação pelo verbo, a potência esplendorosa, o puro, o reinado da pureza, a potência dos puros. Por isso é a energia da pureza. E aí a gente pega lá nos conhecimentos trazidos por Jesus, da questão de ele falar: quer conhecer o reino dos céus? Então seja puro como uma criança. Então, por isso a manifestação da pureza, ela já explícita pelo nosso mestre, é a melhor forma de se manifestar pureza é através da manifestação da criança, da ideoplastia da criança, né? E aí a gente tem aqui, ó, traduzindo os termos em separado, nós temos Yo, a potência divina manifestando-se, o princípio. Ri, ser rei, reinar, iluminado. Ori, luz, esplendor, poderoso. Assim, Yori significa a potência divina manifestando-se, a potência dos puros ou da pureza. Por isso se manifesta na roupagem da pureza da criança, certo? Então, vocês veem que é algo muito antigo, que deixa bem claro aqui, ó, que é o reinado da pureza, a potência em ação pelo verbo, a potência esplendorosa. Isso tudo vem aqui, ó, potência, reinado, grande rei. Por quê? Iluminado, porque eles trazem poder, eles trazem realeza, eles trazem luz através de conhecimento. Então não são entidades galhofeiras, não são entidades brincalhonas. Ali vocês podem ter certeza de que existe um conhecimento muito profundo por trás de cada uma daquelas manifestações, de cada um daqueles atos, de cada uma daquelas palavras, daquele comportamento. Tudo ali tem um motivo, tem um porquê. E aí a gente vê também aqui o formato através da grafia do alfabeto adâmico, né? Nós vemos aqui como se fosse um V, né? Que simboliza um I. Aí vem o Y ou o I. O ponto significa o O. Essa seta significa o R ou Ré ou Ri. E outro V que simboliza o Y. Então forma Yori, né? Esse é o termo trazido através do alfabeto abaenga. Aí você olha e vê, quando você vê algum ponto riscado ou algum símbolo trazendo essa forma aqui, você já sabe, esse é o ponto de Yori. Essa é a energia vibracional de Yori. Essa vibração reflete o terceiro princípio,
o princípio espiritual manifesto no princípio natural. Isto é, o princípio manifestado na forma, o princípio criado, o princípio em ação na humanidade. Vocês veem aí que vem sempre falando princípio, princípio, princípio. Por quê? Porque essa energia vibracional, ela veio a interagir com o planeta Terra em si, lá no princípio da criação. Lá no princípio da criação da humanidade. Lá nas primeiras raças adâmicas. Nós sabemos hoje que nós estamos aí na quinta sub-raça da quinta raça raiz da humanidade. E esse princípio, ele vem agindo desde a criação da primeira raça raiz, da primeira sub-raça da primeira raça raiz. A maioria dessas entidades usa a roupagem fluídica de crianças, seres espirituais, mestres nos conceitos do bem e do puro, oriundos de distantes pátrias siderais, embora alguns tenham encarnado no início dos tempos no planeta Terra, no seio da poderosíssima raça vermelha. Para vocês verem, como eu disse, vem de pátrias siderais muito distantes. São seres que vêm de outros padrões energéticos muito, mas muito superiores ao da terceira dimensão. E que por abnegação também se propuseram a vir em missões dentro da poderosíssima raça vermelha. Ou seja, esses espíritos chegaram a reencarnar aqui no planeta Terra. Espíritos que vieram de outras pátrias siderais, de outros planetas, de outras galáxias, e se colocaram como avatares dentro da raça vermelha para ajudar a impulsionar a humanidade no seu crescimento. Muitos voltaram para suas pátrias ou evoluem em páramos cósmicos inacessíveis à própria imaginação terrena. Para vocês verem aí, né? Muitos desses seres já voltaram para suas pátrias, cumpriram suas missões aqui e retornaram para suas pátrias. Alguns continuam aqui em processo de crescimento, de evolução, mas tem aqueles que evoluem também em páramos cósmicos inacessíveis à própria imaginação terrestre. Isso quer dizer o quê? Em dimensões que nós nem podemos imaginar, em campos vibracionais que nós não podemos ainda conceber, porque nós ainda conhecemos muito pouco sobre dimensões, as dimensões que são paralelas e que interagem com a nossa. Então muitos deles vêm de dimensões muito superiores além do nosso conhecimento, e eles vêm para poder servir dentro das casas de Umbanda. Esses espíritos muito contribuem para a elevação moral do terráqueo e ensinam que a única forma de se levar vantagem é sendo puro, como é a criança, assim como ensinou o nosso Mestre Jesus. Né? Então vocês veem que os princípios trazidos pela energia vibracional de Ori, eles coadunam perfeitamente com o ensinamento do cristianismo. Quer conhecer o reino dos céus? Seja puro como uma criança. Então por isso eles são representados sempre pelas crianças. E bobo aquele que acha que os herês, que são as crianças que se manifestam nos centros de Umbanda, de Candomblé, e alguns kardecistas por aí, que são só criancinhas negras. Que a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? É o espírito de um pretinho. Igual tem um que se manifesta aqui na casa, que é o Zé Pretinho, inclusive custoso, que não tem nem tanto. Ele, a hora que ele chega, ele pega o médium, a primeira coisa que faz é botar o estilingue no pescoço. Mas não é a regra absoluta não, gente. Muito pelo contrário. Tem muitos deles que vêm se manifestam na roupagem fluídica de verdadeiras princesinhas, de meninos brancos, sim, loirinho, de olho azul. Inclusive já teve um que virou para a tia e falou: tia,
Você está achando que eu sou pretinho, tia? Eu não sou pretinho não, tia. Eu tenho olho azul, tia. Falou desse jeito. Aí a tia perguntou: quantos anos você tem? Ele falou: ei, tia, eu tenho muito ano. Eu tenho muito aninho. Aí ela falou: não, mas essa roupagem que você se manifesta é de quantos anos? Ele falou: 4 anos. Para vocês verem, né? Ou seja, ele traz a informação de que realmente ele é um espírito milenar, mas ele traz a roupagem fluídica de uma criancinha de 4 anos. São verdadeiros magos da pureza, conquista de milhares de anos em vários locos do universo e em forma pura e singela, emitem profundas e sábias mensagens, senhores da pureza cósmica. A gente bate mais uma vez na tecla: são espíritos vindos de milhares de lugares no universo, são espíritos milenares que vêm de todo lugar no universo, como eu disse, de fora da nossa galáxia, de outros páramos que ainda são inconcebíveis para a humanidade sequer haver vida, porque a humanidade ainda está com a mente aprisionada na terceira dimensão. Então acha que para ter vida tem que ser na terceira dimensão e pronto, né? Sendo que isso hoje a gente já sabe que não é realidade, que muito pelo contrário, né? A verdadeira vida é em outras dimensões. O espírito realmente vive a sua vida eterna no reino espiritual, como Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, né? Então a gente vê aí. Iori lembra-nos o iniciado no mundo das formas, aquele que sobrepujou a ilusão, nascendo e voltando-se para a pureza espiritual virginal. Ensina-nos o caminho a percorrer, refletindo toda a luz, evolução em forma de pureza, que sem dúvida trará a tão buscada paz interior. Como eu disse, eles trabalham através da pureza, através da simplicidade, através daquelas pureza tão delicada de seres que já sobrepujaram a ilusão, que não tem mais a ilusão da carne, que não tem mais a ilusão da forma, que não tem mais a ilusão do poder, que quer mostrar a plena sabedoria, que quer mostrar o seu orgulho, a sua vaidade. Eles já passaram por tudo isso. Eles não precisam mais disso. Então eles buscam através de ensinamentos muito simples, para que as pessoas encontrem a paz interior, para que as pessoas façam um verdadeiro encontro consigo mesmo e que tenham o controle sobre suas emoções. Isso é muito importante dentro do trabalho dos herês. Atua como o senhor primaz dos entrecruzamentos energéticos: água, fogo, terra e ar, ou energias etéricas. Suas energias são as de síntese, neutralizando qualquer energia deletéria, seja ela qual for. Olha que interessante. Eles trabalham justamente no entrecruzamento energético dos 4 elementos. Ou seja, sempre que você mistura água e fogo, vai estar a energia de Iori se manifestando. Terra e ar, também, do mesmo jeito. Fogo e ar, a mesma forma. Água e ar, a mesma forma. Sempre eles irão trabalhar na junção dessas energias dos 4 elementos. Isso é muito importante a gente saber com relação a isso. Por isso que a gente vê um herê vir e passar barro na sua testa. Você vê um herê vir e jogar água em você. Já vi caso do herê jogar água no consulente, molhar o consulente todinho. Não, tia, só está precisando de um banho, só está fedente. E deu literalmente um banho na consulente. Mas na verdade, eu falei: credo, eu não estou fedendo. Não, tia, não é a carne não, tia, é o espírito. E foi lá e deu banho na consulente todinha e falou: tia, a senhora está precisando de limpar, tia, dessas energias negativas que a senhora está trazendo. A senhora está trazendo uma energia tão pesada, tia. Então a gente fica assim,
Nossa, que legal, né? Que ensinamento tão profundo, e se manifestando na roupagem de uma criança, né? Então é muito interessante a gente ver isso aí. Assim, o velho aforismo de terreiro é válido quando se diz: o que os filhos das trevas fazem, qualquer criança desfaz. O que Iori faz, ninguém desfaz ou interfere. Isso aqui é muito importante. Vocês não fazem ideia do poder de desmanche de magia que essas entidades têm. Porque vocês viram lá atrás, são magos cósmicos, são magos siderais. Então, eles têm um poder maravilhoso para desfazer magias. Então, quando você vê um heresinho acender uma vela branca, ir lá e colocar um monte de pipoca no pé daquela vela e jogar mel em cima, segura. Ali está um processo de magia poderosíssimo mesmo. E também, quando eles fazem algum tipo de trabalho que é para buscar uma harmonia no lar, uma harmonia familiar, geralmente eles operam muito nessas questões de família, sabe? Questão de problemas de relacionamento entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre pai e filho. Eles sempre estão trabalhando entre irmãos, eles estão sempre trabalhando essas energias para trazer harmonia para dentro do lar. Porque no fritar dos ovos, as crianças elas gostam do seu lar em paz, em harmonia. Porque você quer ver uma criança adoecer ou ela desequilibrar, é só você prestar atenção na relação dos pais, no que acontece ali dentro daquele lar com relação ao comportamento dos pais. E isso é muito comum, principalmente para quem é professora, né, Edina? Você vai ver muito isso. Aquela criança que lá na escola ou lá no CIMEI, ela dá trabalho, ela tem problema de comportamento, ela tem problema de relacionamento com os coleguinhas. Pode ir buscar, que você vai ver que o problema está lá dentro da casa dela. A desarmonia está lá dentro da casa dela. E quando essa criança chega lá na escolinha e chega doente, aí aquela criança que está dando febre, e aí leva no médico, não tem nada, não tem uma garganta inflamada, não tem nenhuma inflamação pelo corpo, não tem uma febre, não tem nada. E o médico fica assim, não sei o porquê dessa febre. Aí vem aquela ideia, é emocional. Aí, claro, os pais jamais vão virar e falar assim, não, realmente a gente está passando por uma problemeira lá. Eles vão desabafar com o médico assim? De jeito nenhum, né? Doutor, eu não faço a mínima ideia do porquê. Aí a criança chega lá na escola doente, chega lá na escola não quer comer, não quer se alimentar, tem problema de aprendizado, tem problema de relacionamento com outros alunos, com os coleguinhas, se isola. Aí você vai ver o que é problemas de relacionamento dentro das suas famílias. Pois são portentosos magos manipuladores com sabedoria, as forças mais sutis da natureza. São entidades espirituais. Infelizmente, são pouco conhecidas pela maior parte dos médiuns, que só querem vê-las como crianças peraltas e insubmissas. E isso aí, gente, abre margem para muito animismo. Muito mesmo. Sabe aquele médium que eu falo muito isso aí, que é aquela criança encroada? Aquele médium que ele não deixou lá na infância, por algum motivo, ele não teve infância, uma infância divertida, uma infância alegre, uma infância peralta. E isso aí geralmente é por ter tido uma criação muito rígida, os pais muito rígidos e tudo mais e tal. Quando ele recebe essa entidade, aí ele quer ser insubmisso, essa entidade quer ser insubmissa. E inclusive nós já passamos por isso aqui na casa, que tinha um irmãozinho que ele trabalhava com a gente aqui, que quando ele recebeu o herê dele, esse herê tinha que encher o saco de todos os outros. Ele não ficava quieto no ponto dele lá não. Mas assim, não, eu vou ficar quieto no meu ponto e vou atender os consulentes. Não. Tinha que ficar enchendo o saco. Pegava a boneca de uma, tomava a bola
bola de outro, tomava o pirulito de outro, pegava o refrigerante de outro. Inclusive ele até um dia estourou uma bola do Zezinho, sabe? Que o pessoal conhece o Zezinho, sabe a paixão que ele tem com essas bolas dele, porque ele cria um campo energético naquela bola ali, gente, vocês não fazem ideia. Que quando ele entrega aquela bola para o consulente, vocês não fazem ideia da bomba atômica, sabe? Que é assim, que eu acho que dá 1000 energéticos. Uma bomba energética que ele entrega para o consulente. Que ele pega e entrega a bola e fala: firma nessa bola, tio. Ou então ele pega aquela bola, passa na cabeça do consulente para lá e para cá, passa no corpo do consulente, tudinho. Aquilo ali, gente, ele está limpando a energia do consulente. É fantástico o poder que ele tem naquela bola, que ele utiliza naquela bola. Aí veio o artista, pegou a bola, saiu quicando ela pelo congá. Não sei o que ele aprontou, que essa bola se desviou da mão dele e caiu em cima de uma vela. Pô! Estourou na hora. E Zezinho só olhou: ei, tia, aquele lá estourou minha bola, né? Aí a tia foi: e agora, Zezinho, como é que faz? Vou continuar trabalhando mesmo, tio, não tem problema não. E trabalhando sentadinho no lugarzinho dele. Então, quando você vê muita bagunça, é o que a gente chama de cascão, né? É o animismo do médium que está se manifestando ali, fazendo aquela bagunça toda. Não precisa disso não. Vamos quebrar essa ideia de ver eles somente como crianças bagunceiras, crianças feraltas. São seres que têm um conhecimento gigantesco e que não precisam de forma alguma ser tratados dessa forma não. Viu? Então, quando você estiver cambonando uma entidade lá e ele estiver muito custoso, que ele estiver querendo sair do ponto, largar o consulente lá, querendo sair do ponto, entre os consulentes ele tem que dar uma volta, entre um consulente e outro ele tem que dar uma volta no congá. Isso aí, você já pode virar e falar assim: fulaninha, Joaninha, olha, você tem que ficar no seu pontinho, senão a vovó preta vai puxar sua orelha. A vovó preta vai puxar sua orelha. E não vai puxar, não é a sua orelha, é a orelha do médium. Que não vai doer na sua, vai doer na do médium. Então, vamos fazer isso, vamos voltar lá para o seu pontinho e vamos trabalhar direitinho, vamos lapidando, vamos doutrinando esse médium, para ele ir se colocando assim, tendo disciplina de trabalho, certinho? Não obstante não serem evocados e nem suas energias serem usadas pelos melhores médiuns, o seu trabalho é incansável, tendo energias inesgotáveis como uma criança e sabedoria como a de um ancião. Tá vendo? O que eu falo? Eles são incansáveis, eles atendem assim vigorosamente. A hora que aqui vem um herê no aparelho de um médium, ele pode atender 20 consulentes. Ele atende os 20 com a mesma energia e utilizando da mesma sabedoria, porque na verdade eles são anciões, são espíritos ancestrais que se manifestam na roupagem de crianças, usando por cima no astral superior, atuando por cima do astral superior, descendo quando encontram ressonância vibratória ambiental ou mediúnica. Ou seja, eles só se manifestam mediunicamente se tiverem abertura para isso. Caso contrário, trabalham o tempo inteiro no astral superior. Então, é muito comum, por exemplo, o médium que tem evidência, igual por exemplo a Cássia mesmo, ela fala: nossa, o trabalho hoje está cheio de criança aqui, está cheio de herê, correndo para um lado e para o outro aqui, trabalhando, limpa num canto, limpa no outro, e prestando socorro de tudo quanto é jeito. No plano astral, eles trabalham incansavelmente, incessantemente. Eles estão presentes sempre nos trabalhos, sempre, sempre, sempre. São verdadeiros pontinhos de luz dentro dos trabalhos espirituais de qualquer casa. Embora sejam uma vibratória de profundos vínculos com o governo oculto do cosmos,
desempenhando seríssimas e nobres funções, eles baixam e transmitem mensagens confortadoras e esperançosas, com misteriosa alegria interior. É a magia dos puros, agindo suave e certeiramente. Tá vendo que coisa interessante, gente? São seres de um conhecimento muito profundo, vinculados ao governo oculto do cosmos, ou seja, algo universal. Não é só o governo oculto da Terra, não. É o governo oculto cósmico. E mesmo assim, eles crescem e desempenham as suas funções aqui, transmitem suas mensagens, transmitem suas orientações, fazem suas magias, fazem seus trabalhos e agem de forma suave, mas com uma precisão muito, mas muito forte. Então quando eles pegam uma causa, quando pegam uma causa, ele resolve. Vocês podem ter certeza. Eles incrementam a higienização mentopsíquica de todos os presentes, de maneira descontraída, aparentemente infantil, mas numa profunda ação psicológica. Olha que interessante. Eles estão agindo no campo mental, no campo psíquico de todos ali presentes. Eles, na verdade, eu falo muito, eles contagiam a gente com aquela alegria, com a pureza, com a mansidão, com a simplicidade que eles trazem no trabalho deles. Eles literalmente já conseguem, só pela presença deles, elevar o nosso padrão energético, elevar o padrão energético de todos que estão presentes ali no trabalho. Já muda completamente a energia do ambiente com a chegada de um heresinho, principalmente porque eles chegam muito alegres, eles chegam muito felizes, né? E dá benção para todo mundo, e fala: cheguei, eu cheguei para trabalhar, eu cheguei para ajudar. Então eles são muito felizes, eles trazem muita felicidade. É muito raro aquele médium que na chegada de um herê não sorri pelo menos um pouquinho, não se alegra com a presença deles. Eles trazem essa alegria para o trabalho e quebram um pouquinho aquele ambiente de luto, né, de velório que tem dentro de alguns trabalhos. Quando eles chegam, eles trazem alegria. Igual muitos, tem um que ele adora virar para mim e falar assim: esse te conversa. Eu acho bom demais ele falar assim: esse te conversa, você conversa demais, tio. Eu acho bom ele falar desse jeito para mim. Eu falo: nossa, eu vou melhorar. Ah, não, tio, mas você conversa muito, mas é só coisa boa. Aí fala: então tá bom. Dessa forma se fazem entender também o seu trabalho de espiritualização, que são a pureza de intenções e de ideais. Usam uma fonação de tom infantil, transmitindo profundas lições da protossíntese religio-científica. Eles representam a síntese. Para vocês verem, né? O tanto que é fantástico. Eles trazem essa fonação de tom infantil. Aí a gente vê um médium, como por exemplo o Marcos, né? Que é altão, já um senhor de 60 e pedrada de anos, né? E cabeça branca. E ele falando em tom de criança, né? E fala: ô tio, eu cheguei para poder ajudar aqui, tio. É bom demais, gostoso a gente ver isso. Quebra aquele tabu ali, até aquela imagem que a gente cria do médium, que é aquela imagem de colocar o médium no pedestal, né? E de achar que ele é intocável. Não, muito pelo contrário. Eles trazem esse sentimento de aproximação. Eles tornam a gente mais próximo do consulente. E é um trabalho gostoso demais de se fazer, né? Atuam até sacrificialmente, mas espontâneos, por amor aos filhos de fé da Sagrada Umbanda, de forma a parecerem verdadeiras crianças, bem comportadas, e não como aparecem por aí afora, como crianças problemas ou crianças debilóides.
por ignorância ou propositadamente, colocam crianças traquinas interior para fora, impedindo e bloqueando a ação das verdadeiras crianças do astral. Aquilo que eu falei para vocês. O médium que pega a sua criança interior, que é traquina, que é custosa, que é irresponsável, que é bagunceira, que é problemática. Eu já vi em terreiro de Umbanda um herê querer caçar briga com outro. Peraí, isso aqui não é Umbanda não. Um herê brigar com outro, provocar briga com outro. Porque criança briga. Não. Isso não é roupagem de herê, isso é coisa de médico. E é facinho de acontecer o seguinte: eu tenho um problema com o Juliano, estou com um problema pessoal com o Juliano. Aí eu recebo o meu herê, recebo o Zezinho e vou lá tirar desaforo com o Juliano, falar as últimas, as derradeiras para o Juliano. Mas não pode fazer nada não, porque é um herê. É um herê que está ali manifestando. Que mané herê? Isso aí é o Odair que está colocando a sua criança desaforada para fora, que não aguenta ouvir as coisas, que não aguenta engolir sapo, e vai lá tirar desaforo com o Juliano. Isso é muito comum mesmo. E vocês verem aí, que é propositadamente. O médium coloca de forma proposital a sua criança traquina interior para fora. E aí ele impede o trabalho das crianças do astral. Aí fala assim: então quer dizer que as crianças não vão trabalhar? Elas vão trabalhar, mas vão continuar trabalhando em plano astral. E deixa aquele médium dando chilique lá, dando piti lá. Sim? É só uma curiosidade, né? No trabalho SUF da alma, quando a gente trabalha com o arquétipo da criança interior, às vezes vem no paciente, no consulente, a criança tirana. Aí me fez lembrar muito que é essa que é aquela caça-briga, né? O reizinho mandão de tudo. Pois é, isso é muito comum mesmo. E aí o que acontece? Lá acontece a catarse. E aí a pessoa acaba estressando essa criança aí, né? A criança que chega até a ser maldosa, né? E o médium, dentro do trabalho de Umbanda, ele também bota essa criança para fora. Ele coloca isso aí para fora. E aí, é o herê que é custoso. Não é não. Não mesmo. Essas entidades manipulam com destreza e mestria as forças da mente e do coração das pessoas. O que eu falei? Eles trabalham o mental, eles trabalham o emocional dos consulentes. Então, quando um herê vier querer passar mel na sua testa, pode ter certeza que ele está querendo trabalhar seu mental. Quando ele está querendo colocar a bonequinha dele em cima da sua cabeça e ficar batendo a boneca na sua cabeça, ele está trabalhando o seu mental. Quando ele está passando o carrinho no seu peito, ele está trabalhando o seu emocional. Eles trabalham essas energias, neutralizam verdadeiras demandas provenientes do submundo astral e repulsam com veemência entidades viciadas, vindas das zonas subcostais, as quais querem vampirizar e robotizar por meio de subjugação muitos filhos de fé. Para vocês verem o poder que essas entidades têm. Elas repulsam entidades viciadas. Então o meu filho é viciado em maconha, eu tenho que levar ele no trabalho de Exu. Pode trazer ele no trabalho de ele, que com certeza, a hora que chegar, se tiver alguma entidade viciada influenciando o seu filho, ele vai tratar essas entidades, com certeza. Sim? Dentro da Umbanda acontece muito de entidade vir cruzada. Por exemplo, preto velho e Exu com guardião, né? Com os outros juntos. Acontece muito uma criança vir com outra entidade? Sim. Aí é um ponto legal que você tocou agora. Não sei se você já conheceu esse termo, Exu Mirim. Pois é muito comum aqui na casa vir a entidade que a gente chama de Exu Mirim.
é um cruzamento de Herê com Exu. E aí ele vem com um trabalho de magia fantástico. Um que vinha muito aqui, que hoje a médium está afastada porque ela foi fazer faculdade e não dá para ela ver. Mas é uma médium que recebia o Gabriel. Era um menininho que era um Exu Mirim e um mago poderosíssimo. Fazia cada trabalho de magia com quebra de demanda, que era o ó do Borogodó. Então eles podem vir sim também cruzados com outras roupagens. Por exemplo, a onça. Não sei se a Cássia lembra da onça. Inclusive o arco dela está lá no altar até hoje. A onça também vinha, era uma mistura de herê com o índio, com o caboclo. Então vinha a oncinha e inclusive a gente quase morria de rir porque ela pegava o arquinho dela e esticava assim, né, com a flechinha e tudo. A só via neguinha baixando assim com medo dela soltar essa flecha. Mas ele não muda um pouco o comportamento da criança? Você acredita que eu já reparei assim que no caso do Gabriel, sim. O Gabriel, quando ele se manifestava com a roupagem de Exu Mirim, ele era bem mais sério. Ele vinha bem mais sério do que o comum. Mas agora a onça não. A onça, pensa no indinho traquina, uma indinha, né? Traquina, custosa, que brincava com esse danado desse arco para lá e para cá. E inclusive tinha uma outra médium que também recebia uma heresia que era indiazinha. Ela trabalhou com a gente aqui e também recebia assim. Então, dá uma modificada sim, mas o que é interessante, eles não perdem a essência de pureza. Continua, fica mais sério. Igual o Gabriel, por exemplo. Nossa, ele tinha umas DR assim violentas com a gente, mas ele continuava sempre aquele negócio, chamando a gente de tio, de tia, sabe? Olha, tio, assim, o senhor tem que assim, ser menos bravo com a sua menininha, porque gostava de pegar no meu pé, porque eu sempre fui muito enérgico com a Sara, né? Sempre fui muito exigente. Aí ele ficava assim, você tem que pegar mais leve com ela, tio. Não pode ser assim tão bravo, tio. Aí eu falava, não, tudo bem, Gabriel, eu vou ser sim, eu vou ser mais tranquilo. Aí ele, vem cá, eu vou fazer um trabalho aqui para poder adoçar seu coração, você ficar mais manso um pouquinho. Você é um excelente pai, tio, mas você é muito bravo. Então, eles trabalham sim cruzados também. Da mesma forma que você vê um Exu trabalhar cruzado com caboclo, um Exu trabalhar cruzado com preto velho, que eu já vi aqui na casa manifestar assim, né? Também manifesta cruzado com herê numa boa, tá bom? Eles trabalham manifestado cruzado, assim, trabalhando cruzado. Nossa, daí, como que é esse negócio de trabalhar cruzado? Então quer dizer que os dois espíritos vêm e incorporam no médium? O médium está lá aqui, ó, sentado no banquinho dele, está uma entidade de cá e outra entidade de cá. E as duas irradiando no mental do médium. Então tem esse negócio de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, não, viu? Podem ficar tranquilos. Eles ficam do lado e trabalham em forma de irradiação ou de canalização com o médium. E aí eles transmitem características e conhecimentos das duas linhas. Por que isso acontece? Necessidade. Eu acho que cada caso é um caso, né? E então, aquele caso daquele consulente em específico, há necessidade de se fazer um trabalho que vá utilizar a energia das duas linhas. Como, por exemplo, um trabalho de Exu e um trabalho de caboclo. Provavelmente, o caso daquele consulente envolve uma questão de saúde e que provavelmente foi trazido por algum trabalho de magia. Caboclo não é desfazedor de magia. Caboclo cuida da área da saúde, é uma coisa natural, é trazendo essências da natureza. Então o que acontece? Precisa da presença de uma energia de Exu para poder fazer o desmanche da magia. Ah, então quer dizer que o caboclo vai embora e fica só o Exu? Não, fica os dois. Trabalha os dois. E aí vai tratar a questão da saúde
e vai tratar a questão da magia. Ou então é um trabalho de desobsessão que precisa de um apoio energético de um preto velho, por exemplo, vai trabalhar o caboclo e o preto velho. Precisa fazer uma descida numa zona umbralina para poder fazer um resgate de um bolsão de sofrimento. Precisa de um preto velho? Precisa de uma vovó Maria Conga? Precisa. Então vem essa entidade para poder auxiliar, sem nenhum problema. Ou seja, isso não é uma regra absoluta. Cada caso é um caso e vai depender, esse cruzamento vai depender da necessidade naquele momento ali. Sim? Então quer dizer que, tipo, esse herê oncinha e, por exemplo, trevinho, eles são, não é uma entidade? Não. É dois? Não. É a vibração de duas entidades. Você chegou num ponto legal aí. Então, o trevinho é um Exu Mirim. Trevinho é um Exu Mirim. Ou seja, está trabalhando na energia de Exu e está trabalhando na energia de Herê. Então quer dizer que tem outro herê e um Exu. Aí? Exatamente. E aí fazem um cruzamento. Fusão? Fusão. Foi legal isso aí, foi bom. É como se fosse uma fusão mesmo. Mas fusão. E aí se fundem energeticamente no seu campo psíquico. Então aí vem um trevinha, um Exu Mirim se manifestando, um Exu numa roupagem de Herê. São duas entidades trabalhando juntas. E isso acontece no caso do trevinha, no caso da onça, né? Que vem e se manifestam dessa forma. Mas ele consegue o potencial vibracional das duas. Das duas. Porque é necessário ali, naquele momento, manifestar a energia das duas. Precisa tratar uma questão sentimental e precisa tratar uma questão de magia. Por exemplo, é um trabalho de amarração que um sujeito fez para poder buscar a namorada de volta, que a namorada terminou com ele. E aí ele foi lá no centro lá dos quintos, lá naquela mãe de santo cobradora lá, e fez um acordo com ela para poder trazer essa namorada de volta. Aí ele paga uma fortuna para essa mãe de santo, e essa mãe de santo vai e faz um trabalho de amarração para essa moça. Aí a hora que chega dentro do trabalho, essa moça está em total desequilíbrio, porque geralmente é uma das estratégias deles, das entidades, inclusive isso foi revelado outro dia. O primeiro passo é desequilibrar a vítima, para que a vítima comece a pensar que ela depende da presença da outra pessoa. Cria uma psicodependência. Nossa, esse desequilíbrio que eu estou, quando eu estava com fulano eu não estava. Essa desarmonia que eu estou, quando eu estava com fulano eu não estava. Nossa, eu estou passando por um problema financeiro tão grande, quando eu estava com fulano eu estava tão controlada. Entende? Aí, ou seja, mexeu na área psíquica, mexeu na área emocional da pessoa. Aí vem o herê e está tratando o emocional, está tratando o mental daquela pessoa. Aí se manifesta o espírito guardião do ebó, que foi feito aquele trabalho de amarração. Aí vem o Exu para poder tratar. Aí o Exu vem e trata. Quando dá para tratar só a nível astral, perfeito. Mas quando não dá, vem o entrecruzamento. Porque ali tem um médium só. Não tem dois médiums para trabalhar com as duas entidades, certo? Aqui na casa é muito comum a entidade, ó, chama o médium fulano lá, porque eu preciso que ele trabalhe com o guardião aqui. Muito comum. Mas quando não tem isso, quando não tem esse apoio, então as duas entidades fazem o cruzamento, cruzam suas vibrações e trabalham com um médium só. Certinho? Certo. Então tá bom. Vamos lá. Os Ioris também atuam coordenando a atividade dos Exus guardiões ou Exus de lei no combate incessante contra os magos negros das regiões inferiores do planeta, em trabalho conjunto com o Ogum. Às vezes descem a essas regiões em busca de resgates para o reencarne de certas criaturas decaídas e orgulhosas, mas já vencidas, as quais são internadas nas reencarnações. Se descem, também sobem.
assim trabalham também no reencarne em seus aspectos teórico-morais. Viu que interessante? Eles trabalham em conjunto com os Exus guardiões no tratamento de magos negros. Foi o que eu falei. Vem um Herê e um Exu para tratar um mago negro que foi contratado para fazer um trabalho de amarração. Eles trabalham em conjunto com os Exus para tratar esses magos negros. E, inclusive, eles descem às regiões inferiores do planeta para poder auxiliar lá também nos trabalhos de, vamos dizer assim, de captura e doutrinação desses magos negros lá no plano espiritual, lá nas zonas umbralinas inferiores, né? Trabalham em energia, em conjunto com a energia de Ogum, ou seja, uma energia dos quebradores de demanda, né? Uma energia de quebra de demanda. Vocês veem aí sempre ligado à questão mago negro, magia negra, demanda, magia negra, ou seja, a famosa amarração, ou seja lá qual for o tipo de trabalho, né, que for feito. Então eles trabalham em conjunto com a energia vibracional de Ogum, ou seja, você vê Herê e Exu trabalhando em conjunto. Veem o quanto é interessante, né? Então eles têm a capacidade de trabalharem esse fogo azul para poder se manifestar nas zonas umbralinas. E eles descem com essa luz para iluminar aqueles pontos de escuridão no astral inferior e auxiliarem no resgate de espíritos que necessitam passar pelo reencarne, precisam passar pela experiência da carne, porque eles estão ali há milhares de anos agarrados às suas situações, aquela situação que eles estão vivenciando. Então o Herê vai lá e auxilia nesse processo de trazer esses espíritos para o esclarecimento e encaminhá-los para as suas reencarnações futuras. Muito interessante, muito bonito esse trabalho. Por isso que dentro do nosso trabalho de arte cura, a Cássia que é evidente sempre fala, o trabalho de arte cura é cheio de Herê trabalhando ali. Muito forte a energia deles. Aí logo eles começam a pedir alguma coisa, aí se manifestam um aqui, se manifesta outro ali, fazendo os tratamentos e fazendo o encaminhamento desses espíritos que estão sendo preparados para o reencarne. É fantástica a ação deles. Vocês viram que eles trabalham em conjunto com todas as linhas? Eles trabalham junto com os pretos velhos, eles trabalham junto com os caboclos, eles trabalham junto com Exus, eles trabalham junto com as entidades da energia de Ogum, né? Então vocês verem que é uma linha que trabalha realmente a questão de entrecruzamento, de ação conjunta. Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui na Casa Maria de Nazaré. A Casa Maria de Nazaré trabalha com uma umbanda esotérica eclética, justamente porque as entidades podem e devem trabalhar juntas. E não tem desse negócio, é dia de preto velho, só preto velho, dia de caboclo, só caboclo, dia de Exu, só Exu, de forma alguma. Se no plano espiritual eles trabalham em conjunto, por que no plano físico tem que ficar com essa discrepância aí? Tem que ficar com esse preconceito. Herê não pode vir num dia de trabalho de Exu. Claro que pode, com certeza pode. Os 7 orixás menores de Iori e os seus Exus guardiões. Aí vocês veem aqui, chefe de legião é Tupanzinho, ou seja, na roupagem de um caboclinho, né? Um Herê na roupagem de caboclo, e o Exu Tiriri, Yairi, Exu Mirim, Ori, Exu Toquinho, Yari, Exu Ganga, Damião, Exu Manguinho, Doum, Exu Lalu, Cosme, Exu Veludinho da Meia-Noite. Gostei desse nome aqui, Veludinho da Meia-Noite. Pensa num Exu da Meia-Noite, guardião da meia-noite na roupagem de Herê. Deve ser muito interessante. Ele bravo do jeito que ele é. Não consigo. Ele já, não, pensa, já chega chamando a gente miséria.
Vim aqui para resolver essa pendência aí, né, miséria? Aí pensa, ele vir na roupagem de um herê, um guardião da meia-noite numa roupagem de herê. Deve ser muito interessante. As características de Orion. Aí, ó, já vamos lá. Os signos Gêmeos e Virgem. Quem aí é de Gêmeos e de Virgem? Ótimo, ó, tem muita gente aí, coisa boa. Então a gente já vai saber aí, ó. A energia vem plasmada no chakra laríngeo. Por isso, a mudança da entonação da voz. Eles trabalham muito o nosso laríngeo. Por isso é que nós vamos falar com aquela que foi até falado, né? Com a fonética de criança. Então você vê um marmanjão igual o Marcos, ou então o Ricardinho, né? O Ricardinho, o herê dele é muito escandaloso, é bom demais, muito barulhento. Então é super divertido você ver uma pessoa igual o Ricardinho, sério, igual o cachorro de canoa. A hora que ele recebe o herê, aquele herê super divertido, e brinca e tudo mais, né? É muito legal a gente ver isso. Quebra o gelo do trabalho. Já quebra ali de imediato o gelo do trabalho. Já chega já pedindo benção e já dá o choque porque quer o brinquedo dele, né? Igual tem um médium aí da casa que eu piro. O brinquedo é um caminhãozão, do tamanho da semana, assim. Eu falo, daqui um dia eu vou ter que arrumar um congá só para pôr esse caminhão. Então é muito divertido isso, né? A glândula tireoide, ou seja, está ligada ao chakra laríngeo mesmo, né? Que é a glândula que o chakra laríngeo tem conexão direta com ela. A cor de vibração, o rosa e o danado do azul bebê, ou seja, o azul clarinho, né? O dia da semana é a quarta-feira, ou seja, o dia que você quiser fazer alguma oferenda para o seu orixá de cabeça, quiser acender uma velinha, uma vela rosa e uma vela azul e oferecer para o seu orixá de cabeça, quarta-feira é o dia. O horário de vibração, das 12 às 15 horas. Eu acho que é o horário que o menino está ligado no 12, né? É aquele horário que a criança tá que tá. Porque de manhã vocês podem observar, a criança acorda meio sonolenta e ela demora para pegar no tranco. Mas depois do almoço, a hora que ela recebe uma energia no seu corpo, ela liga assim, parece que liga a chavinha, né? Tanto que vocês podem observar. Nas escolas, a grande maioria das escolas que tem o turno vespertino, gente, as crianças do turno vespertino colocam as do turno matutino no bolso. Aí muita gente fala assim, é porque as crianças do turno matutino ainda estão meio sonolento, porque acorda cedo. Né? Não, é o horário vibracional delas mesmo. Ali elas estão ligadas, recebendo energia solar direto no chakra coronário. Ali liga no 12 mesmo a molecada. Por isso que eles ficam tão gostosos. O professor que dá aula à tarde, pena, sofre com essa molecada. Né, Vanessa? Então, eu tenho uma turma de 24, eu falo assim, aí o pessoal pergunta assim pra mim, quantos cuscuz você tem? Só 3 quietos. É mais fácil, né? Assim, numa turma de 24, quantos cuscuz você tem na sua sala? Não, tem 3 quietinhos. O restante dá nó em goteira. É isso aí mesmo. Olha só que legal. Elementos, lembra que eu falei? Todos, e mais a energia etérica, que é considerada o 5º elemento, né? Então eles trabalham a energia da terra, do ar, da água e do fogo. Não tem um elemento específico para a vibração de Orion. Eles trabalham todas as energias de todos os elementos, inclusive o éter, que é o 5º elemento, né? O metal é o mercúrio, que é justamente uma coisa interessante, né? É o único metal líquido em seu estado natural. O mercúrio é um metal líquido, né? Então ele é maleável, ele é flexível. Por isso a criança é tão flexível, é tão maleável. Uma criança, ela pode brigar com a outra aqui, quebrar o pau e belém, nunca mais ficar de bem. Daqui meia horinha, vamos brincar? Vamos. E sempre vai brincar. São flexíveis, eles não são rígidos, igual a gente que é adulto. Porque a gente que é adulto, se uma hora eu implicar com a Denise aqui, desentender com a Denise, meu Deus do céu, para eu conseguir quebrar o gelo
que está aqui no meu coração demora, menina. Aí é meses eu trabalhando o ego, eu trabalhando os meus sentimentos para poder quebrar aquilo ali. Criança, 5 minutos depois, esqueceu tudo e está brincando do mesmo jeitinho. Exatamente essa maleabilidade. Por isso o metal é um metal que é líquido e que é completamente maleável, né? O ácido regente, o planeta Mercúrio, né? Que recebe uma carga energética gigantesca do Sol, porque do nosso sistema solar ele é o primeiro a receber energia do Sol, ele é o mais próximo do Sol. Então pensa o poder que o Sol tem sobre a energia das crianças. Por isso, gente, é que a gente sempre recomenda às pessoas, essas pessoas que estão criando os seus filhos aí como robozinhos trancados dentro do quarto, só na frente do computador, na frente do tablet, na frente do celular, vamos botar essas crianças para tomar sol, vamos botar essas crianças para brincar no sol, para brincar na natureza, para pisar no chão. É importantíssimo. A energia solar é importantíssima para eles. É muito importante. Aí a gente está lá com o filho que vira e mexe, não pode pegar um ventinho que dá uma pneumonia, não pode chupar um picolé que gripa, não pode entrar numa piscina que pega virose, não pode comer uma comidinha diferente que dá diarreia. Porque vocês não estão expondo suas crianças às energias da terra, às energias do sol, às energias do ar. Aí a imunidade dela fica baixa. Então vamos pegar nossas crianças e levar elas para o sol, levar elas para o parque, pôr essa molecada para brincar na grama, tira a chinela, não dá sua chinela aqui, vai brincar sem chinela na grama, para elas entrarem em conexão com a energia do planeta. Isso é muito importante, viu, gente? Muito importante mesmo. Aí, ó, sítio vibratório, jardins e parques. Quer um lugar melhor para a criança brincar do que jardins e parques? Está em contato com a natureza, em contato com a grama, com a terra, com as flores, com a energia dos animais. Então, realmente, o sítio vibratório deles é o mais correto do mundo. Porque pensa, sítio vibratório, pátio da escola. Sítio vibratório, o quarto. Sítio vibratório, a sala, a cozinha. Não! É justamente isso aí, ó, os jardins e parques. É o ponto ideal para que a energia deles possa ser trabalhada. A geometria sagrada, o triângulo, a energia trina, a bebida, refrigerante, a essência, e às vezes tomam, a grande maioria toma. E ainda faz aquele sarapatel lá dentro do refrigerante, coloca bolo, coloca pirulito, balinha, mistura tudo, faz aquele godó e fica tomando. É muito normal, viu, gente? Não se preocupem com isso, porque com certeza eles estão trabalhando a magia, viu? Eles estão trabalhando a essência do refrigerante. E tem aqueles herês hoje, herelite, né? Que fala, não tio, esse negócio aí não faz bem pro aparelho não. Já vi herê falar isso. Esse negócio não faz bem para o aparelho. Eu não quero. E inclusive já teve um que ele falava que não gostava do preto, né, Cássia? Ele falava, não tio, esse preto aí eu não quero não. Se tiver um clarinho, pode trazer. Mas esse preto não. Falava desse jeito. E eu achava interessante isso, sabe? E já teve situação do médium que estava num processo de emagrecimento. E aí as pessoas doidas querendo agradar o herê, toda hora traziam uma guloseima. Eu só ia colocando de lado. Aí depois, quando o consulente vinha, ele pegava aquela guloseima e dava para o consulente. Não, vou mirongar isso aqui para você, tio. E dava. Ah, vinha uma pipoquinha. Vou mirongar essa pipoquinha. Dava para o consulente. Sabe? Ah, um bolo. Vou mirongar esse bolo. E dava para o consulente. Bombom. Vou mirongar esse bombom aqui. E dava para o consulente. E o aparelho ficava assim, lambendo os beiços literalmente, de vontade de comer, e o herê, não, o aparelho não pode. O aparelho não pode, para verem a responsabilidade deles. Incrível, né? Aí você vê aquele que come igual um
pandu lá durante o trabalho. Não, isso aí é coisa do médico que está doido para encher o pandu, viu? Vontade de extravasar no doce. Às vezes faz dieta o mês inteiro esperando trabalhar dinheiro. Não trabalha dinheiro, eu vou lavar dieta, eu vou comer muito. Que aí qualquer coisa põe a culpa nele. Simples assim. A comida são doces, balas, usam o mel e o refrigerante como esterilizador e dissipador. Tá vendo? Por isso, gente, não tenha restrição quando um herê vier te lambuzar de mel. Pode deixar ele passar mel em você à vontade, viu? Ele está te limpando, ele está dissipando energias em você, tá? Ele está trabalhando o seu mental. Se ele passar mel na sua testa, você pode ter certeza. Ele está limpando a sua mente de algum pensamento negativo, de um pensamento suicida, de uma depressão, de um estresse. E ele está quebrando isso na maior harmonia do mundo. Ele está falando assim: eu vou te bisuntar. Eu gosto de falar isso, né? Eu vou te bisuntar, tio. E bisunta mesmo, e passa mel em tudo quanto é lugar no consulente. É fazendo o tratamento. Quando ele dá o refrigerante para o consulente beber, pode ter certeza, ali tem magia. Ali tem algo que ele trabalhou para a energia daquele consulente. Então, pode beber sem medo. Pode beber. Ah, tá ruim, tá esquisito, mas pode beber. Porque ali ele fez um trabalho de magia. Se ele te ofereceu, você pode ter certeza, ali tem algo para o seu benefício. Eles não fazem nada assim aleatoriamente, por fazer, por osmose. Não, eles fazem sempre com algum propósito ainda desconhecido da gente, mas que eles fazem, eles fazem. Atuam no corpo astral do médium na região do chakra laríngeo, diretamente na fonação. Por isso vem a entonação de criança, sendo assim emissários diretos do verbo divino por excelência, sábios da ciência do verbo, refletindo no plexo cardíaco. Ou seja, eles trazem o conhecimento através de suas palavras. Então, quando você estiver recebendo uma consulta com herê, não fica com o pensamento na morte da bezerra lá, não. Focado na conta que você tem que pagar amanhã, na novela que você está perdendo. Presta atenção no que esse herê está falando, porque ele está te ensinando alguma coisa ali. Ele está trabalhando o seu mental, ele está trabalhando o seu sistema cardíaco, ele está trabalhando suas emoções. Você pode não acreditar, mas ele está ali fazendo o trabalho dele. Essa vibratória controla as emoções, visando o equilíbrio astrofísico. Equilibra também as funções endócrinas, através do eixo hipófise, hipotálamo, tireoide, gônadas e timo, cuidando do organismo durante a incorporação ou outra forma de atuação mediúnica. Gente, ele trabalha todo o sistema defensivo do corpo. Aí aumenta a imunidade. Te ajuda. Aquela pessoa que está sempre ali, vira e mexe, está com resfriadinho, vira e mexe, está com alguma coisa, vira e mexe, está com algum problema, passar num trabalho de herê é fantástico, porque eles trabalham seu sistema de glândulas todinho. Olha que fantástico, gente. E aí as pessoas ainda não dão crédito para trabalho de herê, né? Quando baixam, produzem alterações fisionômicas, suaves e alegres, psíquicas e vocais. Essas bem pronunciadas. Ou seja, ele se manifesta vamos dizer, com a fala de criança, mas eles pronunciam as palavras direitinho para que as pessoas compreendam o que eles estão falando. Então, se você pega um herê que ele gunguna, você pode virar para dizer: opa, vamos levar o padrão aí, porque eu não estou entendendo o que a entidade está querendo passar para mim. Porque com certeza eles fazem esse trabalho vocal, sim, mas eles pronunciam direitinho as palavras. É para que a pessoa compreenda mesmo o ensinamento que ele está trazendo ali. Eles não fazem a coisa assim para a pessoa sair em dúvida o que ele falou, qual foi a orientação que ele deu, não. Tanto que eles têm muito de virar assim: entendeu, tio?
Fala dele, olha bem na cara. Só tá me entendendo, tio? E é desse jeito, eles firmam mesmo que é para a pessoa entender. Então é muito importante isso. A ligação fluídico-magnética começa ao emitirem seus fluidos na região do plexo braquial, movimentando de forma harmônica e alegre os braços e as pernas do médium. Tomam rapidamente pelo mental, motricidade e sensório. Gostam de sentar no chão e sutilmente dão suas mensagens, embora no meio de bolos, doces e outras guloseimas. Ou seja, eles trazem uma mensagem linda, eles trazem uma mensagem de elevação muito, muito edificante. E pouca gente acredita nisso, né? Porque está ali rodeado de bolo, de guloseima, de refrigerante, de tanta coisa, e aí as pessoas não prestam atenção no que eles estão falando, no que eles estão transmitindo. E eles transmitem ensinamentos que já teve uma mulher uma vez, que ela consultando com o Herê começou a falar tipo assim de astrofísica para ela, de coisas assim, de astronomia mesmo para a mulher. A hora que o Herê terminou, a mulher falou assim: você estuda, hein, menininho? Nós achamos super divertido. Nossa, mas você sabe muita coisa. Aí eu falei assim: ô tia, é que eu não sou daqui, tia. Você sabe, na puxa dela, é que eu não sou daqui, tia. A senhora acha que eu sou daqui, mas eu não sou daqui, tia. Então eu conheço tudo isso aí, tia, que eu já passei lá. Aí chegou a falar desse jeito para ela. Foi super divertido isso. Então realmente eles trazem um conhecimento que é até superior ao plano terrestre. É além do conhecimento terrestre. Então quando o Herê abrir a boca para falar com você sobre cosmogonia, sobre reencarnação, sobre vida em outros mundos, sobre mestres ascensos. Teve uma vez que eu vi numa casa que ele se manifestou, e eu achei muito interessante, que ele se manifestou na roupagem de um japonesinho. E aí ele estava com aquela roupa típica daqueles mestres japoneses, então ele andava assim, dando aqueles passinhos bem curtinhos e com as mãozinhas assim, falando arigatou. Arigatou, arigatou para todos, ele falava arigatou para todo mundo no centro. Mas depois, a médium que estava cambonando ele, virou e falou: no final do trabalho, ele desfez a ideoplastia de criança e mostrou a verdadeira roupagem fluídica dele. Era um mestre japonês. Era um mestre japonês. E aí a médium que era vidente ficou doidinha, né? Nossa Senhora, que coisa interessante, eu achando que era só um japinha. Então é muito interessante a gente saber disso aí, gente. Eles são mestres muito antigos, conhecedores de magia, conhecedores de coisas que estão além que a gente fala, né? Coisa que está muito além do céu e da terra, coisas que a nossa vã filosofia nem sequer supõe, porque está muito além do conhecimento que a gente tem aqui, e a gente não dá moral para ele. Aí chega dia que tem muita gente que geralmente entra em contato comigo no Zap, né? Que linha que é hoje? Se falar que é porque justamente eu tinha que ir hoje, mas não vai dar, sabe? Porque eu tenho que entregar um trabalho. Aí, então tá. Tanto que aí aqui na casa a gente faz o quê? A gente veda o conhecimento de qual linha vai estar trabalhando naquele dia somente aos membros da casa. Mas infelizmente a notícia acaba vazando. Porque, por exemplo, eu tenho um sobrinho que eu quero que ele passe no trabalho de Exu. Aí eu viro para o meu sobrinho: você tem que vir tal dia, porque amanhã é trabalho de Herê, viu? Vai amanhã, não é trabalho de Herê. Você tem que ir tal dia, porque tal dia é trabalho de Exu. E infelizmente a gente vê isso dos membros da casa mesmo. É normal. Por quê? Porque não tem conhecimento disso aqui, ó. Porque não vem no curso. A gente pode olhar aqui, ó, quantos membros ativos estão aqui. A gente conta nos dedos. E é justamente esse o grande problema.
As pessoas não buscam conhecimento. E aí acham que sabem. Acham que sabem. E querem dar aula. Igual a gente já pegou aí outro dia um problema sério que é ensinado dentro dos nossos trabalhos com relação ao acendimento de vela. Uma pessoa que indicou para uma consulente acender uma vela vermelha dentro de casa para a mãe falecida. Foram, assim, 3 erros. 3 erros, assim, engrenados um no outro, né? Acender a vela vermelha dentro de casa e para a mãe falecida, porque a filha estava deprimida porque a mãe estava falecida. Tinha falecido, parece que tinha 4 meses que a mãe tinha falecido. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Então, as pessoas não vêm aqui, ó. Vamos tratar o emocional dessa pessoa? Ótimo. Qual é a cor da vela? Rosinha. É o emocional, o amor incondicional. Vamos tratar a energia do chakra cardíaco dessa pessoa. Essa pessoa está precisando de luz rosa no chakra cardíaco. Então vamos acender uma velinha rosa? Vamos. E oferece ela para o seu anjinho da guarda? Beleza. Mas vermelha? Peraí. Então, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa, né? Com relação à magia vegetal astromagnética de Ori, nós temos aí o banho de ervas, o banho de elevação ou litúrgico, o banho de desimpregnação ou de descarga e o banho de fixação ou ritualístico. O conteúdo para esses banhos com ervas, com tudo, com toda a informação a respeito da energia, da vibração de Ori, você vai encontrar lá na apostila mais para frente, sobre os banhos, sobre tudo isso, tá ok? Bem, nós encerramos aqui o conteúdo sobre as 7 linhas vibracionais de Umbanda. Então é importante que nós façamos agora, nesses últimos minutinhos, vamos nos lembrar quais são essas 7 linhas. Vamos fazer uma rememoração.